Boa noite a todos, então. Vamos seguindo aqui com o capítulo 11, né? O nosso estudo do livro Os Mensageiros. Hoje sou eu que vou fazer a apresentação e vamos seguindo aqui, conto com a colaboração de todos vocês, tá? É só levantar a mãozinha aí. Então, Os Mensageiros, segundo livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual, ditada por André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Eu iniciei aqui colocando um, o conceito aqui, né? O nome do capítulo é Belarmino, o Doutrinador. Então, eu coloquei o que é o doutrinador, né? Para a gente reafirmar aí o que é, e talvez possa ter alguém que não saiba também, então, para ficar mais completo. O médium doutrinador é o companheiro que presta ao espírito sofredor os primeiros socorros nos serviços da enfermagem espiritual. É, por excelência, o médium da palavra do Evangelho. Nas preleções que efetua desencarnados e encarnados, tem a função de despertar consciências com o seu verbo iluminar. Então, isso aqui vai acontecer na reunião mediúnica, né? Onde nós socorremos os irmãos desencarnados, e aquele médium que, aqui chamado doutrinador, hoje nós já usamos outros termos também, né? E eu, particularmente, prefiro o termo dialogador ou esclarecedor, porque às vezes doutrinador pode ter uma conotação um pouco assim de doutrinar o outro, né? De subjugá-lo a algo que eu acredito ou que eu já sei. Então, o dialogador, eu acho que é uma boa palavra, e esclarecedor também, né? Então, hoje a gente já tem essas variantes aí, a gente já usa essas outras palavras, dando a entender que estamos ali, somos todos irmãos, né? Apenas em momentos diferentes, e ajudando esses irmãos no seu despertar, né? No despertar, no sentido de que somos espíritos eternos, de que não há morte do espírito, de que nós precisamos nos curar, e tudo isso que a gente vai estudando por aqui é o que vai também sendo passado a esses irmãos, né, que estão, como disse aqui, nos serviços da enfermagem espiritual, quer dizer, muito necessitados, muito debilitados, às vezes com muito ódio, às vezes com muita mágoa, muita tristeza, muito rancor, e são inúmeros aí, são inúmeras as necessidades, assim como nós as temos aqui também. Então, esse médium é aquele que no momento que o espírito se apresenta, se manifesta, né, pela psicofonia ou pela psicografia, esse médium vai conversar e ou esclarecer, sob a luz do Evangelho, fazer essa conversa, o ajudando a, pelo menos, se equilibrar um pouco, pelo menos a aceitar também um pouco de ajuda. Alguém quer fazer alguma colocação? E me corrijam também, viu, por favor, aí, se acharem que tem algum equívoco no que eu estou falando, viu? Pode ficar à vontade. Rosa, te agradecer porque esse esclarecimento é muito prudente para nós, né? Porque essa palavra doutrinador, ela era comum à época, né? À época do Chico, que a gente entende que, né, a doutrina espírita tinha no passado essas expressões, e para a época elas não eram erradas, que era a compreensão. Mas a FEB já fez essas modificações, né? Então, assim, a gente
precisa entender que tem esse verbo, essa palavra, que muitas vezes ficou em desuso, né? Ficou ultrapassado. E hoje a gente consegue fazer essas substituições, a gente já tem entendimento para fazer essas substituições. A FEB foi muito feliz que já alterou, né? Essa palavra, uma das palavras, essa é uma delas, que era antiga, era arcaica, ficou arcaica, mas para a época, lembrando que esse livro é de 1930 e poucos, né? Isso. A época era comum, né? Era usual. Só que agora a gente já entendeu que mudou e é isso mesmo. E você foi muito feliz em fazer trazer para a gente esse esclarecimento, porque muitas vezes a gente pode perder um pouco da oportunidade do estudo, ficando preso em algumas palavras, em alguns conceitos, que pela própria ação do tempo vai se renovando, né? Então a gente tem que ter essa abertura, pensar, né, fora da caixa, é importante. Obrigada. É isso mesmo, Renata. E eu acredito que a palavra aí, doutrinadora, aí, ela está ligada à doutrina espírita, né? É aquele que vai falar da doutrina. Por isso, Exatamente. esse nome doutrinador. Mas, como tudo está sempre em transformação, né? O planeta está em transformação, nós em transformação, a sociedade. Então, assim também a doutrina, ela se transforma, ela vai se transformando, ela vai tendo pequenas mudanças, o cerne, a essência não, né? Mas algumas coisas, elas, até o que foi escrito naquela época, que foi passado para Kardec, hoje nós já temos, como na Gênese, por exemplo, nós já temos outros mecanismos, instrumentos, né, para ver o céu, igual está escrito lá, às vezes a gente vai vendo essas explicações, que a doutrina, ela não é estática, né? Ela acompanha o homem e a sua evolução. Sim. E isso é muito bom, né? Eu acho isso muito importante, porque nós não ficamos parados em algo que está lá, por exemplo, na lei mosaica, né? Nós damos conta de acompanhar melhor o nosso tempo e entender e aceitar as mudanças, que às vezes outras doutrinas não dão conta. Eles dizem que está escrito ali, é como se tivesse pregado com prego e não aceita mudança, né? Às vezes o negócio está lá na época medieval, alguns conceitos, algumas coisas que naquela época era daquele jeito, hoje ainda se mantém e não pode mudar, e acho que nós temos mais facilidade para isso. É Sim, importante. sim. E é importante a gente ter esse esclarecimento, né? E voltando a dizer, essa palavra doutrinador, ela está ligada a esse termo, né? Do dialogador, mas que à época não existia, né? Essa palavra, mas do dialogador, de alguém que vai conversar com os espíritos, é, sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Mas aí, à época, se usava essa palavra. Hoje a gente já compreende que não é um doutrinar, né? Não se trata de querer fazer com que as pessoas, os espíritos, que são pessoas, pensem como a gente, vivam como a gente, não. É uma conversa, é um esclarecimento, né, das leis divinas à luz do Espiritismo. Então, mais uma vez, obrigada. Eu que te agradeço pela colaboração. Vamos passando, então. As lições eram eminentemente proveitosas,
traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Então, aqui, na hora que se inicia esse capítulo, mais ou menos como os outros que nós já vimos até agora, a gente está podendo perceber que é uma coletânea de casos, né, em que André vai ali acompanhando e existe uma troca, né, e que eles vão, então, aprendendo. E um minutinho, gente. Tem alguém entrando aqui. E aqui está falando sobre a bondade de Deus, né? Que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Nós sempre temos esta oportunidade, né? Nós sempre temos. Hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Aprendendo, né? Para, no futuro, amanhã mesmo, né? A gente poder servir melhor, executar melhor nosso plano de vida, né? Aquilo que nós trouxemos para fazer, nossas responsabilidades. E aqui ele fala que eles haviam atravessado zonas purgatoriais. Esse purgatório aí, pelo catolicismo, né, é um lugar onde aquela pessoa que morreu em graça, em estado de graça, ele ficava, né, mas ele ainda não estava totalmente puro, ele ficava lá aguardando, tipo, sofrendo um pouco, né, mas para então, no futuro, poder entrar no reino dos céus. Né? Então, e é um lugar que fica entre o céu e o inferno. Então, se você não for direto para o céu, não for direto para o inferno, você iria para esse purgatório para aguardar, para queimar um pouco ali seus pecados, para depois poder, provavelmente, né, ir para o céu. E aí, aqui, mas para nós aqui, dá para a gente entender, né, que essa zona purgatorial aí é aquele lugar onde nós, aqui está falando de sombra e tormento íntimo, em que nós estamos ali, fomos para aquele lugar pela nossa energia, né? É uma zona umbralina, né? Que cada um, de acordo com a sua energia, precisou, né, atravessar. Então, ele fala que ia de acordo com os seus feitos, né? Seu tormento íntimo, né? Seus arrependimentos, suas tristezas, suas ações incompletas ou imorais, né? Então, ele falava que uns mais e outros menos. Nós já sabemos disso, que de acordo com o que nós plantamos, nós colhemos, né? E essa próxima frase, eu marquei de verde, porque eu coloquei aqui, tudo que eu marquei de verde aqui, eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que a gente já sabe e que está vindo reafirmar para nós. Ele fala: bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali, então, eles tinham sido, né, acolhidos e já estavam em nosso lar. O que ele quis dizer com isso aí? Né? Que a partir do momento que nós estamos no sofrimento, mas que nós reconhecemos, somos humildes, reconhecemos que erramos, que arrependemos, que nós podemos fazer melhor, né? E que a gente tem um débito e que a gente está disposto a reparar esse débito, imediatamente a ajuda se faz presente, né? Muitas vezes ela está ali presente, mas nós não a havíamos aceitado.
Então, vamos dizer aqui que é imediato esse auxílio, de forma que aí cada um vai ser levado, né, para onde necessário para poder continuar o seu caminho. Então, eles ali foram, né, reunidos em nosso lar. É claro que passa por todo um processo, mas ele deu uma resumida, né? Então, quer dizer, bastaram eles reconhecerem que eles eram, aí no caso, pequenos, que tinham errado, que tinham débito, que logo foi dada a oportunidade do trabalho, do estudo novamente. Então, ele fala que eles chegam lá, né? E as energias que já não existiam mais, elas vão sendo, vão se reconstituindo. Eu vi em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo, observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações. E ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto. Eu marquei essa frase em verde, gente, as outras, porque a gente está, para a gente focar, né? Porque muitas vezes, na hora da dificuldade, a gente acha que está sozinho, né? A gente acha que não, como, que estamos certos, que estamos corretos, e ali que a gente está está acontecendo uma injustiça com a gente. Então, para a gente sempre pensar que quando a gente tem humildade e que a gente se reconhece devedor e merecedor de uma nova oportunidade, a gente vai estar sempre com o auxílio ali. E aqui também, quando ele fala, né, que eles ficavam ali, os médios, eles estavam ali permutando ideias, né, referentemente ao quadro das realizações deles. Então, eles trocavam ideias sobre aquilo que haviam feito, né? E nesse momento, André Luiz, ele, ouvindo observações sobre doutrinadores, ele resolve perguntar a Vicente, né? Vamos seguir aqui para a gente continuar lendo. Seguindo a leitura, ele pergunta: não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui, recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito? Creio não deva perder esta oportunidade. Então, ele se sente interessado pelo assunto, né? Ele está vendo aí que tantos médiuns já tinham falado e ele já tinha tido proveito diante dessas falas. Ele queria também ouvir alguém que tivesse tido a experiência de ser um doutrinador. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava, a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me, afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que, então, meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Então, diante desse pedido de André, eles foram procurar o Belarmino, né? O Vicente sugeriu que o Belarmino poderia falar para ele, e eles encontram o Belarmino aí num canto, né? Conversando com um amigo, e
eu queria chamar a atenção para isso aqui, fisionomia grave, né, gestos lentos, tristeza, quer dizer, todos que nós encontramos até agora, né, nos capítulos passados, não tinha ninguém feliz, né, gente, assim, todo mundo entristecido, né, porque sabedores que eram, de que não cumpriram aquilo a que foram, né, para a nova reencarnação, para aquela última reencarnação, e eles não cumpriram aquilo que se comprometeram. E aí a gente percebe que isso não traz alegria, né? Por quê? Porque a consciência não está tranquila, não está em paz, né? Nós sabemos que a verdadeira felicidade consiste na paz da consciência, né? Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque sempre eles estão tristes, estão cabisbaixos, ou estão adoentados, como o último que a gente viu, né? E Vicente, então, apresenta, né, o André, e o Belarmino pergunta para ele, mas nossa, então você vai querer conhecer, né, minhas amarguras, né? Tipo assim, às vezes ninguém quer ouvir falar, como diz o outro, de vida ruim, né? Mas André fala que gostaria também de ganhar experiência, né? Com ganhar, ganhar mais, conhecer a experiência dele e ganhar com a palavra dele também, que vai ser de toda forma educativa. Alguém quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Ferreira esboçou um sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é, sem razão, que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Então, ele começa, né, a falar, e aqui, quando é colocado aqui, que ele expressava, né, todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma. Absinto é uma bebida alcoólica, mas na Bíblia, absinto significa sofrimento, penúria, remorso, tristeza. Então, ele fala, mas ele ainda expressa tudo isso, toda a tristeza, né, que ia pela alma dele. E ele explica que a missão do doutrinador é muitíssimo grave. E aí eu fiquei lembrando também do que a gente já leu aqui sobre os médiuns, e a gente percebe, assim, que para cada missão, né, que cada um tenha, é grave, para todas elas é grave quando você não cumpre aquilo que você se comprometeu, ou não cumpre da forma que deveria cumprir, ou não cumpre moralmente como deveria cumprir. E a gente percebe também que, ao estudar, se a gente for catalogando, por exemplo, as falhas, a gente vai perceber que elas se repetem muito, né? Sempre está ligado à imoralidade, né? Está ligado ao excesso de materialidade, né? Preguiça, não levar a sério, deixar para depois. Então, assim, com isso, eu acho que a gente pode focar melhor e até mesmo a gente ter um caminho mais assim claro, lógico, para a gente poder seguir.
porque mais para frente aqui a gente vai ver no que foi que ele decaiu. E a gente vê muitos contando aqui que decaíram mais ou menos também, né, pelo mesmo motivo. E ele fala que faz menção a Jesus, porque Jesus, ele, né, primeiro que ele é nosso modelo e guia, né, gente? Então, ele fala que é digno de fazer a menção à atitude de Jesus, porque Jesus, ele não foi escravizado pelos bens terrestres, né? E vamos ver mais para frente ali que esse foi um problema desse irmão aqui. Não vemos passar o Senhor em todo o evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Então, isso aqui a gente já está cansado de saber. A gente só precisa agora de executar, né? Porque Jesus o tempo todo foi isso. Fez o bem, ensinava muito, né? E ensinava muito com modelo, com exemplo. Eu acho até que Jesus, ele falou pouco, né? Ele falou pouco, ele fez mais, ele mostrou mais, ele exemplificou mais. E ele continua. Pois não, Renata? Jesus é a síntese, né, Rosa, do dizer pouco e falar muito, né? Sim. Durante toda a caminhada dele conosco, as palavras dele foram muito precisas, muito cirúrgicas. Jesus não desperdiçava o verbo, né? Por isso que quando o Vicente, o Belarmino aqui, ele diz que a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem, e a gente precisa lembrar disso porque o doutrinador nós já compreendemos que é um dialogador. Qualquer um de nós que está em diálogo, que está em conversa fraterna, deve buscar a melhor expressão do verbo, né? Mas só que o verbo também tem que casar com a postura. Então, se for apenas uma mente cheia de conhecimento e um coração vazio de sentimento, está muitíssimo, muitíssimo fora da curva, de uma maneira muito negativa. É isso mesmo. Às vezes, e a gente fala, né? Tem um ditado que fala que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? E é verdade, quando a gente olha para os filhos da gente, muitas vezes vê eles fazendo coisas ou falando algumas coisas que você fala assim, mas eu não ensinei isso, eu não falei sobre isso, mas eles veem você fazendo. Então, o exemplo é assim, é muito forte. E ele continua, então. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que, na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Não sei se esse O está aí no lugar certo. Entende, meu irmão? Então, eu achei muito interessante, isso eu nunca tinha prestado, parado para pensar nisso desta forma, né? Que junto aos que administram, quer dizer, temos administradores, temos os que obedecem, que são, muitas das vezes a gente fala que são subalternos, e há também aqueles que ensinam, que não são melhores e nem piores, vamos dizer assim, mas eles são diferentes, né? E então, quando nós vimos lá atrás, né, sobre mordomos, Renata deu uma explicação muito boa sobre os mordomos, né? Aquele que vai fazer as demandas, aquele que vai organizar, que vai distribuir os trabalhos,
aquele que está, vamos dizer, lá na administração. Temos os cooperadores, a gente pensando numa casa, daquelas séries, naqueles filmes que a gente assiste, dá para a gente ter uma ideia muito boa disso aí. Os mordomos, né, resolvendo tudo, os cooperadores seguindo o que eles falam, obedecendo, e aqui ele coloca os servos, que são aqueles que vão ensinar. E ele fala também que os que ensinam devem ser dos últimos, né? Os que ensinam, eles devem ser servos. Eu entendi assim, que devem estar a serviço mesmo. Hein? Pois não, Renato. E aqui eu fui buscar lá, domingo a gente estava estudando sobre a parábola do servo bom e fiel. E também existe a parábola do servo infiel, né? Que é o contraponto dessa parábola. E aqui, essa parábola do servo bom e do servo mau, na minha Bíblia aqui está servo bom e o servo mau. Em outras está o mordomo fiel. Está em Lucas, viu, gente? 12. E é muito interessante porque ele vai dizer assim, ó, é, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, ao qual o seu senhor constituirá sobre os seus servos, para que a seu tempo lhes dê a porção de comida convenientemente? Pedro está perguntando, né? Aí Jesus vai responder: feliz aquele servo ao qual, quando o seu senhor vier, acha-o fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe colocará como encarregado de todos os seus bens. O servo bom, o servo fiel, esse mordomo, né? Ele é esse trabalhador que você acabou de dizer para nós, né, Rosa? E aí a gente vai compreender que quando existe uma pessoa que tem muita capacidade de orientação, de administração, de gerir bens e gerir pessoas, porque a gente vai lembrar que o mordomo, ele não é proprietário de nada nem de ninguém, mas ele gera, ele tem a gestão das pessoas e a administração dos bens. Então, quando alguém está nessa condição de gestor de bens e de pessoas, quer dizer que a ele cabe um conhecimento e um entendimento muito além do que aqueles outros que estão sob os cuidados dele. Então acaba que essa pessoa, esse espírito, esse mordomo, ele tem por obrigação ser o servo dos outros, porque a ele cabe a orientação das mínimas coisas sob os cuidados dele, tem grandes responsabilidades e gerir pequenos entendimentos, porque a gente sabe que tudo é transitório, tudo que hoje é pequeno, amanhã será diferente, né? Porque nós estamos evoluindo. Então, o cuidado de quem muito compreende diante daqueles que compreendem muito pouco é o papel do servo. É aquele que serve indistintamente. Foi o que Jesus veio fazer com a gente. Então, quando ele fala, né, ele é muito profundo na fala dele, porque ele usa o exemplo do Cristo e ele usa esse exemplo do mordomo. Jesus se fez pequeno para nós, né? No alto da sua grandeza, da sua potencialidade indescritível e inalcançável para nós, ele se fez pequeno, ele se fez servo nosso, ele lavou pés, né? Ele foi servo nos mínimos detalhes dos fazeres materiais e de tantos outros. Então, é uma conversa que esse senhor está tendo, que ela é muito profunda, ela é muito rica. Obrigada, Rosa. É mesmo. E aqui também, quando você vai falando, a gente vai pensando, né? Como que
nós aprenderíamos se quem sabe muito não descesse um pouco até o ponto de quem não sabe para ensinar. Porque muitas vezes a gente também fala que a dona de casa que não sabe fazer, não sabe ensinar, por exemplo, a pessoa que vem ajudá-la, né? É a sua funcionária. A gente fala que, por exemplo, você tem uma padaria, você tem que entender sobre aquilo para dar certo. Então, realmente é isso. A gente precisa de ter humildade, de saber, mas também de servir, né? Para que os outros possam também alcançar aquele conhecimento que você tem. Porque senão ninguém vai aprender nunca, né? E aí ele pergunta, entende o meu irmão? É porque ele pergunta pro André se ele está entendendo. Assim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou, sempre grave. Há de estranhar, certamente tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos, saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada, amiga de sempre. Abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Então, ele continua aqui, né? O André fala que tinha compreendido sim, né? E que nunca havia, né, escutado tão belas apreciações sobre a missão educativa. E essa frase que eu marquei de verde, né, novamente, para chamar a atenção, né, daquilo que eu estava falando lá atrás. Ele fala que ele sabia tanto, né, que o André haveria de estranhar, poxa, por que você fracassou se você sabia tanto, né? Então, ele fala que a tragédia angustiosa dele é a de todos que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Então, a gente já tem visto e revisto isso várias vezes, em todos os estudos, em muitos capítulos, em muitos lugares, né? A gente está sempre vendo, não adianta conhecer, 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 sem praticar. Inclusive, né, no Evangelho tem, não adianta falar Senhor, Senhor, né? Não adianta a gente ficar, vamos dizer, só louvando, só é, é, falando, pregando, mas é necessário praticar. E ele fala, conta para André que ele saiu, né, há muito tempo com a tarefa de doutrinação, né? A gente sabe que todos que estão passando ali, eles foram preparados, né? E voltam aqui para a reencarnação com muitas promessas, né? As promessas lá, fica fácil de fazer as promessas que a gente quer, a gente vai fazer, mas quando chega aqui com o véu do esquecimento, com as dificuldades, com as portas largas, né, das facilidades, o materialismo, a ilusão, isso vai se tornando mais complexo, né? E ele tinha uma companheira, né, Elisa, uma companheira bacana, que ela ia trabalhar com ele. E ele faz, então, o compromisso de ser um doutrinador, trabalhar no Evangelho do Senhor, né? Ele iria falar, ele iria divulgar, mas, primeiramente,
ele iria trabalhar com o seu exemplo, né? Mostrando o seu exemplo, para depois, então, vir a falar, né? A usar a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos, nos planos invisível e visível. Impunhas-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não conseguir escapar à rede envolvente das tentações. Então, surge a oportunidade, né, do trabalho, e ele fala aqui que me chama atenção, não obstante meu passado culposo. Quer dizer, o passado, ele é passado, né? Nós precisamos só aprender com ele. E ele candidata ao serviço e ele consegue até ser endossado pelo ministro Gedeão. E ele tinha o auxílio também. Então, olha, nós temos a faca e o queijo na mão. Quando nós decidimos fazer alguma coisa, o resto só depende da gente, porque ele aqui no caso ele recebe ajuda, ele é aceito, né? O passado não fez diferença para ele nesse momento. O importante é o que ele tinha em mente dali para frente. Quer dizer que nós temos assim muitas oportunidades, né? Nós sempre temos oportunidades, nós sempre temos mais do que um caminho só. Agora, a escolha e o cumprimento, né, dessa escolha está nas mãos da gente, exclusivamente nas mãos da gente. Pois não, Renata? Ô, Rosa, e só da gente pensar, como você acabou de explicar para nós tão bem, ele teve um endosso, né, do ministro Gedeão. Ele teve um endosso de um ministro que avaliou a ida dele porque se tratava se tratava de um pedido de duas colônias importantes do plano espiritual, duas colônias vizinhas, amigas de nosso lar, né? Que tinham espíritos que estavam vindo para a Terra, que tinha obrigações, trabalhos dentro da mediunidade a serem desenvolvidos e precisavam de ajuda, né, de trabalhadores conscientes, trabalhadores sérios, cooperadores valiosos, né? Então, não era qualquer trabalho, era um trabalho muito sério e que ele compreendia a extensão dessa seriedade porque ele se oferece, ele se candidata a esse serviço ao qual o pedido dele é acolhido, né? Então, é um trabalho muito sério, né? Um trabalho muito nobre para as coisas caminharem da forma como caminharam, mas você foi muito feliz em falar, né? O passado, ele passou, ele faz parte da gente, ok? Ninguém apaga isso. Mas quando a gente reencarna, a gente recomeça, né? O marco zero. A reencarnação é o nosso marco zero. Então a gente tem a oportunidade de começar uma nova caminhada a partir dali,
né? E, só que, enquanto a gente ficar nessa disputa, só vangloriando a nossa asa da inteligência, é importante desenvolvê-la? Claro que é, mas a asa da inteligência, deixando a asa da moral cotoquinho, né, atrofiada, ela vai trazer para a gente grandes malefícios. Como você citou bem, a inteligência, ela é primordial, mas se ela for mal usada, ela é o cadafalso, porque não foi isso que aconteceu com a grande maioria dos doutores da lei. Todos eles tinham um conhecimento preciosíssimo, né? Mais do que os outros habitantes. Lembrando que o povo hebreu era um povo assim de muito estudo, muito junto, muito dentro, né, dos ensinamentos do das leis, né? Então, mas aonde está a pujança da inteligência em detrimento da moral? Isso vai acontecer. Fica aí para a gente, né? Um recado para a gente prestar atenção na nossa, em como a gente caminha. Porque a gente teve um marco zero, mas a gente caminha. Dentro dos nossos delitos praticados, nós não conhecemos os detalhes, mas nós sabemos que o delito existe, né? Obrigada. E quando ele pede, né, quando as colônias pedem ao governador a remessa de missionários, eles pedem missionários competentes, né, para o ensino e orientação. E se ele consegue, ele se candidata e consegue, é porque ele estava dentro desses critérios, né, dos critérios aqui que foram pedidos. Não importa passado, né, o que importa é a condição que ele tem e a vontade, né? E ele deveria, então, preocupar, né, fazer todo esse trabalho para que ele pudesse fazer o seu resgate pessoal, que acho que é o que todo mundo, a grande maioria que está aqui, né, que nós viemos mais em caráter de resgate pessoal do que em missão, né? Então, ele deveria trabalhar, primeiramente, quem iria ganhar era ele. Por isso que quando a gente sempre fala e sempre escuta que no trabalho quem sempre ganha mais somos nós. Quando a gente vai fazer um trabalho voluntário, quando a gente serve o outro, quando a gente se apequena calando para não, né, propagar certas coisas, quem mais é um trabalho conosco mesmo, né? É um trabalho de transformação. Quem ganha com esse trabalho, em primeiro lugar, somos nós, né? Não é Deus, não, somos nós, não é Jesus, né? Nós é que somos os maiores beneficiários desse trabalho. E ele deveria, então, ajudar os companheiros, né, das organizações mediúnicas, trazer luz, né, ser luz, trazer a doutrina, né, da ideia, que tem a ideia imortalista, que é a doutrina espírita, né? Então, assim, ele vem com uma gama de deveres, de encargos, né? Mas ele fala aqui que ele não consegue escapar à rede envolvente das tentações, que for, né? Que como eu disse, já disse, são tantas coisas para tirar a gente do caminho, né? Porque a, a porta larga ela é mais fácil da gente passar do que a porta estreita. E assim como a riqueza, né? A inteligência também é uma prova complexa, é uma prova difícil, né? É necessário ponderar muito, saber usar, porque a inteligência, ela dá condição da pessoa subjugar o outro, humilhar, né? Pode falar, Renata.
Desculpa, eu não queria cortar o seu raciocínio. Não, é dentro, você vai falar, está dentro disso, não é? E outra coisa, Rosa, ele, gente, ele recebeu um presente que é fantástico. Ele ia reencarnar junto de uma companheira abnegada. Gente, reencarnar para desenvolver, ser uma carta viva do Evangelho dentro do Espiritismo ou dentro de outra religião, seja a religião que for, né? É, ter um companheiro, uma companheira que te apoia, que te impulsiona. E se de tudo, não concordar com o seu, com a sua linha de interesse espiritual, não ser um freio carneiro na sua vida, não for uma pedra no seu sapato, isso já é um prêmio, gente. A gente tem que olhar a vida fora da caixa. Então, quando eu penso nisso, eu penso assim, gente, tem tantas pessoas que gostariam, né, de poder obrar com mais liberdade na seara espírita, católica, evangélica, seja a seara que for, mas dentro do espiritismo, que é onde nós estamos, e não conseguem porque tem parceiros, parceiras que são opositores ferrenhos, tem familiares que são opositores ferrenhos a essa busca, a essa entrega espiritual da pessoa. Quando a gente pensa nisso, nós temos que lembrar que, como nós temos passivos, né, de débitos incontáveis, a gente não consegue dimensionar, nós não conseguimos dimensionar o tamanho do prejuízo que nós causamos a nós, aos outros, e aí quando a gente vai vir, a gente não tem o benefício de ter uma pessoa que fale assim: serei sua parceira, não serei um cravo na sua carne diante da sua busca espiritual. Então, quando acontece isso, a gente tem que pedir perdão a Deus e falar: Senhor, não está fácil para mim, não está fácil para mim, que minha família é contrária à minha busca espiritual, mas eu sei que eu estou recolhendo aquilo que eu ofereci lá atrás. Então, a gente tem que ter bom ânimo, tem que ter fé em Deus, pedir perdão pelas nossas faltas, que devem ter sido grandes diante desse quadro, e continuar perseverante, porque tem muitas pessoas que desistem. Ah, minha família não apoia, meu marido, minha esposa é opositor demais, opositores ferrenhos. A gente tem que ser perseverante, porque a gente não sabe o que nós semeamos lá atrás para ter esse embate agora. E quando a gente vai reencarnar e a gente tem parceiros como Elisa, né, que apoiam, né? Gente, tem tudo para vencer. Tem tudo para vencer, porque se você não tem um opositor dentro da sua casa, você tem mais amplitude de ação. Então a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes a gente não tem esses opositores dentro dos nossos desejos sinceros do coração e a gente não faz porque não quer. É, bem falado, Renata, porque nós vimos isso aí, né, em capítulos passados aí, né, da senhora que o marido não concordava. E são tantos desencontros, é muito difícil, né, porque vamos dizer que quando a gente quer se dedicar, se entregar, participar, estar na casa espírita, estudar, isso toma um tempo da gente, né? Isso exige um tempo da gente. E se você precisa ficar se esquivando, às vezes, para o outro não ficar chateado, porque o outro não concorda, porque às vezes o outro não pode nem escutar você falar sobre espiritismo, então deve ser realmente muito difícil, porque você tem aí, vamos dizer, dois desafios, né? Além
do desafio que a gente já encontra de vivenciar a doutrina, ainda o desafio de viver com a outra pessoa que não coaduna com as suas ideias, com o que se sente, e deve ser solitário, né? Deve ser bastante solitário esse empreendimento, porque quando a gente vai estudando a doutrina, quando a gente vai vendo as belezas, né, do espiritismo, você quer dividir, você quer falar, você quer trocar ideias, e quando você tem isso dentro de casa, como no meu caso eu tenho, então eu me sinto muito feliz de poder falar com meu marido coisas que ele acredita também, que ele acha bacana também, que se eu fico, às vezes, encantada com certas coisas, ele também se encanta com aquilo. Então, assim, a gente sempre, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer dividir, né? Então, é mais fácil realmente. E vamos, então, já são 9 horas, então a gente vai parando por aqui, né? E deixemos o resto para a semana que vem. Se vocês quiserem fazer alguma colocação a respeito disso, ou do próprio estudo, mais alguma colocação? Podemos encerrar aqui, então? Semana que vem nós continuamos com o estudo, então. Peraí, vou colocar todo mundo aqui. Quem poderia fazer para nós a prece? Alguém gostaria? Fazer. Ah, Vamos lá? Elaine? Isso. Obrigada, Elaine. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesse aprendizado, absorvendo tantas orientações nessa egrégora de luz, amparado por amigos espirituais, para nosso esclarecimento, nossa evolução, nosso amparo. E pedimos que sejamos fortes para conseguir não ceder às tentações e seguir segundo a palavra, os ensinamentos e o Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, boa noite a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, obrigada. Boa noite.